Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Processual Penal. E aqui então nós vamos tratar, a partir dessa aula, do artigo 580 do Código de Processo Penal, que trata do recurso em sentido estrito. Então é importante aí que nesse primeiro momento nós possamos conceituar o recurso em sentido estrito, antes mesmo de fazermos a leitura do artigo 580. Então, o recurso em sentido estrito é um recurso cabível para impugnar as decisões interlocutórias do magistrado expressamente previstas em lei, embora essa seja a regra. O Código de Processo Penal terminou por criar exceções, como, por exemplo, a decisão que concede ou nega o habeas corpus, considerando-se este uma autenticação constitucional. Uma outra hipótese é a decisão que julga extinta a punibilidade do agente pertinente ao mérito, uma vez que afasta o direito de punir do Estado e faz terminar o processo. O ideal seria considerar o recurso em sentido estrito como um agravo, valendo para todas as decisões interlocutórias e não somente para as enumeradas em lei, aplicando-se ainda a apelação para as decisões definitivas, especialmente aquelas que envolvem o mérito do recurso em sentido estrito. Então, o conceito do recurso em sentido estrito, na verdade, ele nos traz aqui que ele é um misto, né? Ele talvez seja o recurso interposto em mais hipóteses que nós temos no Código de Processo Penal, né? Tanta é a sua aplicabilidade em situações diferentes. Uma outra situação que nós temos aqui que pensar já inicialmente sobre o recurso de sentido estrito é quanto ao seu processamento, ou seja, pode se dar por instrumento, como se verá mais adiante, bem como pode também formar-se nos próprios autos do processo principal, como será então analisado ali aos comentários do artigo 583 deste Código. Então, fica aí também essa outra hipótese, tanto pelo fato que ele pode ser interposto por instrumento ou também nos próprios autos do processo principal. Então, o seu processamento também não exige aí uma única forma para que ele possa ser interposto. Nós temos aqui ainda que analisar a chamada correição parcial. O que é que significa correição parcial? Trata-se de um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimento adotados pelo juiz da primeira instância na condução do processo, quando provocam inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais. É um recurso de natureza residual, somente sendo cabível utilizá-lo se não houver outro recurso específico, conforme previsto em lei. Nós temos lá o artigo 6º, inciso 1º, da Lei 5.010 de 66. Então, fica aí também essa questão da importância da análise da correição parcial. Quando nós analisamos, então, a natureza jurídica da correição parcial, tratando aí no tema do recurso em sentido estrito, nós temos que entender que trata-se de um autêntico recurso, embora com a possibilidade de se averiguar a conduta funcional do magistrado, ou seja, determinando a turma julgadora sejam tomadas as medidas cabíveis para, no âmbito disciplinar próprio, ser analisado o caminho a seguir. No entanto, nós temos ainda que dizer que existem outros doutrinadores que sustentam seu caráter puramente administrativo ou disciplinar. É certo aí que nós podemos então compreender que seria mais correta a postura adotada pela Justiça Estadual de São Paulo, fazendo com que a correição parcial seja julgada normalmente pelas câmaras criminais. Não há participação do Conselho Superior da Magistratura ou outro órgão disciplinar similar. Fosse uma reclamação administrativa e poderia ser apresentada diretamente à Corregedoria Geral de Justiça, para que fosse devidamente instruída, oferecendo o Corregedor-Geral de Justiça o seu relatório e voto junto ao Conselho Superior, do qual é membro.
Não nos parece deva ser o caso, pois a Corregedoria tem função eminentemente administrativa e fiscalizadora, não lhe competindo proferir decisão jurisdicional, que possuam reflexos no processo. Então, fica aí essa consideração também sobre a correção parcial e a sua natureza. Vamos falar também antes aí da análise específica do artigo 580, que trata da recurso em sentido estrito, sobre a utilização do mandado de segurança em lugar da correição parcial, né? Pode ser possível, até porque nós temos lá a Lei 12.016 de 2009, que estabelece: não se considera mandado de segurança quando se tratar, inciso 2, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, então, se não possui a correição parcial efeito suspensivo, torna-se viável, aí neste caso e nesta hipótese, a utilização do mandado de segurança em seu lugar para proteger aquilo que nós consideramos como direito líquido e certo. Além disso, nós temos que tratar aqui de forma bastante breve quanto ao procedimento, né, tratando-se aqui. Quando nós, então, pensamos nessa situação, nós temos aí, logicamente, posições majoritárias e posições minoritárias quanto ao tema. Então, o que nós temos a respeito deste aspecto? O entendimento majoritário é de que o agravo siga o procedimento do recurso em sentido estrito. A justificativa baseia-se no fato de que a previsão feita para a existência da correição parcial contar com singelas menções ali na Lei 1533 de 51, agora substituída pela Lei 12.016 de 2009, e na Lei 5.010 de 66, sem qualquer especificação de rito a seguir. Desta maneira, cabe ao Estado, autorizado pela Constituição Federal, lá no seu artigo 24, inciso 11, legislar concorrentemente sobre o procedimento em matéria processual. Ora, criado o recurso por lei federal, mas não disciplinado o seu processamento, coube à lei estadual fazê-lo. No estado de São Paulo, nós temos lá o artigo 94 do Decreto-Lei Complementar 3 de 69, e ele diz o seguinte: observar-se-á no processo de correição parcial o rito do agravo de instrumento ouvido o Ministério Público. Então fica aí também essa outra informação de suma importância para que nós possamos analisar o recurso em sentido estrito, né, de forma plena. Bom, com relação então à reclamação, o que significa, perdão, a reclamação, né? Já que estamos falando dos recursos, o que é a reclamação? Trata-se de uma ação constitucional com caráter utilitário de recurso à disposição das partes, interposto contra decisões que deixem de cumprir os julgados dos tribunais, ofendendo a sua autoridade ou usurpando-lhe competência. Encontra-se previsto expressamente no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Os regimentos internos dos tribunais também a prevêem e disciplinam a sua utilização, embora tenha forte conotação disciplinar, assim como a correição, pois medidas administrativas podem ser tomadas contra o magistrado após o seu julgamento. É um autêntico recurso, afinal, nem sempre está a corte obrigada a oficiar ao órgão competente para solicitar a punição do magistrado. E, por vezes, o equívoco não representa a intenção de desatender o julgado superior, sendo inútil tomar providências disciplinares. Além disso, representações contra juízes não comportam pareceres das partes interessadas, uma vez que o interesse é da administração e não por parte da parte do processo, né? Então fica aí importante menção também, bem como a análise da emenda constitucional 45 de 2004, que trata da reforma do judiciário, instituindo a súmula vinculante, né, atualmente aí regulada pela Lei 11.417 de 2006,
que estipulou lá no seu artigo 103A, parágrafo 3º, que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme então for o caso. Para que nós possamos entender também aqui a importância da súmula vinculante, nós temos que compreender a sua realidade, a sua existência, né? Ou seja, anteriormente ali à emenda constitucional 45 de 2004, as súmulas editadas pelo STF não obrigavam os demais tribunais e juízos singulares a as acolherem em suas decisões. E aí, então, eventualmente, poderia o julgado de um tribunal estadual, por exemplo, contrariar a liberdade e a literalidade do conteúdo da súmula do STF. E nesse tocante, o STF, então, diz que o máximo que se poderia chegar seria a parte interessada por meio de recurso extraordinário ou habeas corpus em casos criminais. Atingir, então, o pretório excelso e provocar a revisão do julgado, passa-se a uma nova situação. Ou seja, por força constitucional, as súmulas denominadas vinculantes terão vigor de lei e de decisão final do STF acerca de qualquer assunto, conforme disciplina ali o artigo 103A da Constituição Federal, que diz: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir da sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo e por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cessará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme então for o caso. Então fica aí também mais esta informação bastante importante quanto à reclamação constitucional. Pessoal, um outro aspecto aí que nós temos também que falar é sobre o agravo em execução criminal, né? É importante aqui nós termos essa compreensão preliminar para que nós possamos compreender na íntegra, né, e em toda a sua estrutura o recurso em sentido estrito. Quando nós falamos em agravo em execução criminal, ele é um recurso utilizado para impugnar toda a decisão proferida pelo juiz da execução criminal que prejudique direito das partes principais envolvidas no processo. Encontra sua previsão legal lá no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, a Lei das Execuções Penais, e lá está escrito: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo, né? Quando nós falamos então do agravo em execução criminal, cabe aqui a nós também, nos termos da doutrina da Ada Pellegrini Grinover, do Magalhães Noronha ou do Scarance, a origem da denominação, né, de agravo para esse recurso. E a doutrina então diz que
é que a época em que estava sendo objeto de exame o projeto da Lei de Execução Penal, estava também sendo discutido o projeto do Código de Processo Penal, no qual estava previsto o agravo de instrumento. A exigência de uniformidade entre os futuros diplomas, que deveriam passar a vigorar juntos ou em datas próximas, fez com que o legislador incluísse o agravo no projeto da Lei de Execução Penal. Não o recurso em sentido estrito do vigente Código corresponderia ao agravo de instrumento previsto no Código de Processo Penal. Não houve qualquer preocupação com o rito, pois seria seguido o do agravo do Código em discussão. Ocorre que o Código de Processo Penal não foi modificado e logo que a Lei de Execução Penal foi editada, iniciou-se a discussão a respeito de qual rito seria seguido para o agravo em execução criminal. Muitos, naquela época, posicionaram-se pela adoção do rito do agravo de instrumento, o mesmo do Código de Processo Civil, lá de 1973, somente porque a denominação de recurso era similar. Outros, por parecença com o recurso em sentido estrito, ficaram com o rito para este previsto, até porque se trata de matéria criminal, bem como os inúmeros pontos ali contidos no artigo 581, antes da esfera da impugnação do recurso em sentido estrito. Passaram a ser objeto de contestação por intermédio do agravo. A questão não era tão relevante, pois ambos, o agravo de instrumento ou recurso em sentido estrito, tinham ritos praticamente idênticos. Utilizou-se, é verdade, no passado, majoritariamente o rito do agravo de instrumento do Código de Processo Civil. Entretanto, com as alterações produzidas pela Lei 9.139 de 95, atingindo o agravo no processo civil, a jurisprudência imediatamente recuou no seu entendimento anterior, passando a adotar o que predomina hoje, o rito do recurso em sentido estrito, para regular o agravo em execução criminal. Então, assim, não há dúvida de que essa decisão foi a mais acertada para o momento. Nós temos aí a jurisprudência do STF que diz: a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução em conformidade desta lei, ou seja, e do Código de Processo Penal. Uma outra hipótese aqui também do STF diz que, no caso, há uma perfeita analogia, pois diante do silêncio da lei quanto ao procedimento e dizendo a lei de execução que o CPP é sua fonte principal, lá no artigo 2º, neste deve-se buscar a solução e esta somente pode ser o recurso em sentido estrito, cuja natureza é semelhante ao agravo. Então percebam que no Código de Processo Penal nós não temos o agravo de instrumento e a ação necessária, o recurso equivalente ao agravo de instrumento seria o recurso em sentido estrito na esfera criminal. Bom, o que é que diz então o artigo 581 do Código de Processo Penal no que tange ao recurso em sentido estrito? Diz aí: caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Então percebam a amplitude em que o recurso em sentido estrito é utilizado. Decisão, despacho ou sentença. Decisão, logicamente, aqui ela se trata daquela decisão não terminativa de mérito. Despacho, que intima alguém à prática de algum ato. E a sentença terminativa de mérito. Então fica aí essa situação na qual nós temos que fazer essa análise. Inciso 1º, que não receber a denúncia ou a queixa, e concluir pela incompetência do juízo, e julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Inciso 4º, que pronunciar o réu. Inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante, que julgar quebrada a fiança ou pedido de seu valor, ou perdido o seu valor. Inciso 8º,
que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, até aqui ao inciso 9º, nós já temos uma hipótese extremamente ampla da aplicação do recurso em sentido estrito. Inciso 10º, que conceder ou negar ordem de habeas corpus. 11º, que conceder ou negar ou revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, que denegar a apelação ou julgar deserta, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas, que decidir sobre o incidente de falsidade, que decretar medida de segurança depois de transitar em julgada a sentença. Inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, que converter a multa em detenção ou prisão simples, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, nos termos ali previstos no artigo 28, letra A, desta lei. E aí, logicamente, fica agora a nós, cabe a nós aqui, traçarmos considerações, esclarecimentos e comentários sobre todas as hipóteses do artigo 581 do Código de Processo Penal, que trata de forma direta do recurso em sentido estrito. Então, inicialmente, aqui cabe a nós criarmos condição, né, de compreensão entre o que, como se distinguir, né, uma decisão, um despacho ou uma sentença. Então, nós já temos comentado bastante sobre isso. O ideal seria, então, reservar-se exclusivamente às decisões interlocutórias o uso do recurso em sentido estrito, que passaria a denominar-se agravo. Não sendo assim, termina-se utilizando o referido recurso para contrariar sentenças, quando o correto seria apelação, bem como se faz em referência incorreta ao termo despacho, que é uma decisão sem conteúdo decisório, visando apenas a movimentação do processo, incólume a recursos, né? E com relação a todas essas hipóteses aí dos 25 incisos do artigo 581, né? Qual é a postura da doutrina com relação a esse rol? Nos termos do Greco Filho, ele diz que o rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal, apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado a despeito da sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva não amplia, contudo, o conteúdo da norma. Somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Então essa é aí a postura do Greco Filho, dizendo que o rol contido no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, porém admite a interpretação extensiva, né, abarcando ali algumas outras hipóteses, das quais podem também ser aplicadas o recurso em sentido estrito. E aí nós temos a jurisprudência do STJ que diz assim: tendo em conta que o artigo 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto a aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do recurso em sentido estrito contra a decisão interlocutória de primeiro grau
que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do artigo 581, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. Exemplos disso: se tem o cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa. Na hipótese que delibera sobre o sursis processual, cabe então uma aplicação analógica do inciso 11º do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei 9.099/95 lhe atribui. Então, fica aí esse posicionamento do STJ, que continua dizendo o seguinte: situação em que não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do artigo 366 do Código de Processo Penal, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas de acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança de que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra a decisão que ordenar a suspensão do processo. As providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, com ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso, por consequência da decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas. Nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. E aí, então, este recurso foi procedente. Bom, o que nós temos ainda com relação a essa natureza, né? A natureza da decisão. Quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa, está-se diante de uma decisão interlocutória. Porém, quando a rejeita, temos uma decisão terminativa do processo, que deveria dar ensejo à apelação. Entretanto, o Código de Processo Penal usa a fórmula diversa, prevendo recurso em sentido estrito quando o magistrado rejeita a denúncia ou a queixa, deixando de prever o recurso para o seu cabimento. E aí nós temos a jurisprudência do Estado de Minas Gerais, que diz: da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, cabe recurso em sentido estrito, não apelação criminal, conforme preceitua expressamente o artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Constatando-se a ocorrência de erro grosseiro, não há como se avocar o princípio da fungibilidade para dar prosseguimento ao recurso. Então percebam aí, né, essa decisão jurisprudencial bastante importante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Recurso contra a decisão que recebe a denúncia. Não há. Como regra, entretanto, pode-se usar o habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal gerado pelo recebimento da denúncia, sem haver a correspondente justa causa para a ação penal. A razão de ser do inquérito, além de formar o opinio delicti do promotor, é também instruir a denúncia, possibilitando que o magistrado faça uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação. Não existindo motivo suficiente para o Estado, a acusação, ingressar com a ação penal, pode então o judiciário trancá-la, como tem havido o recebimento de tal denúncia. Tal se dá por intermédio do habeas corpus, embora seja uma boa solução prever recurso contra o recebimento da denúncia ou da queixa, melhor saída ainda é a utilização do habeas corpus, pois mais célere o seu processamento e conhecimento. Então, assim, é de se reiterar que o ajuizamento da ação sem justa causa representa nítido constrangimento ilegal ao acusado, motivo pelo qual o seu eventual trancamento precisa ser logo avaliado. E aí, o STJ, na sua jurisprudência, também diz: a pretensão recursal não cabe reconhecida de ofício, pois contra a decisão que mantém o recebimento da denúncia não cabe recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, ainda aí, cabendo o habeas corpus para buscar o trancamento da ação penal. Nós temos também ainda a hipótese do recurso em sentido estrito contra a decisão do TJ
que recebe denúncia contra prefeito, né? Um exemplo ali, né, de foro privilegiado. Então essa hipótese também tem que ser analisada. E também, neste caso, é incabível, atualmente, nesta parte, não mais se aplica o disposto do Decreto-Lei 201/67, que previu duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual existia recurso em sentido estrito. Hoje, o prefeito passa a ser julgado originalmente pelo tribunal, logo é incabível referido recurso em sentido estrito. Se o recebimento se der sem justa causa, cabe interposição de habeas corpus perante o STJ. Então fica aí nessa condição fatos extremamente importantes que devem ser analisados no tocante à aplicação, à utilização do recurso em sentido estrito ou, né, no caso aqui, na sua ausência, a utilização do habeas corpus. Nós temos ainda recebimento de queixa ou denúncia pelo tribunal, né? Da mesma forma, não configura ali a supressão de instância. Ao contrário, se o juiz de primeira instância rejeitou a peça acusatória por não aceitar o seu cabimento, o mais indicado é que o tribunal, crendo viável, profira a decisão recebendo-a. E aí nós temos a súmula 709 do STF que diz: salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que proveu recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Então, nessa hipótese também, quando rejeitada a denúncia, né, nós temos a interposição do recurso em sentido estrito, e aí a decisão do Tribunal de Justiça tem força de recebimento de denúncia. Quando, por exemplo, aqui, com relação ao fato do arquivamento de inquérito ou peças de informação, não há recurso cabível também para o arquivamento do inquérito ou peças de informação, né? Excepcionalmente, conforme ali dispõe o artigo 6º, parágrafo único da Lei 1508, lá de 51, que havendo arquivamento da representação formulada por qualquer do povo para provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos das contravenções penais de jogo do bicho e corrida de cavalos, cabe recurso em sentido estrito. Quanto à incompetência do juízo, é decisão interlocutória, pois apenas altera o juízo competente para julgar a causa, sem colocar fim ao processo. O reconhecimento da incompetência, neste caso, é feita de ofício pelo magistrado, quando houver a interposição de exceção de incompetência. Aplica-se a hipótese prevista no inciso 3º. No caso de juiz concluir pela competência do juízo, não há recurso, salvo se a decisão for flagrantemente ilegal, podendo-se ingressar com habeas corpus, pois o réu não deve ser processado senão pelo juiz natural. Então fica aí também essa consideração bastante importante quanto à possibilidade de recursos nesta espécie. Nós temos ainda aqui a questão das exceções, ou seja, como se tratar, como se questionar, se recorrer das exceções. Então nós temos aqui a decisão do juiz que julgar procedente a exceção de coisa julgada, litispendência ou ilegalidade da parte, ela é terminativa, sem julgamento de mérito. Logo, deveria caber apelação. Mas o Código fixa o recurso em sentido estrito para esta hipótese, rejeitando a exceção relativa a qualquer dessas matérias. Não há recurso cabível, podendo a parte prejudicada, mais uma vez, valer-se de habeas corpus em caso de flagrante ilegalidade ou aguardar futura e eventual apelação para reiterar a impugnação. É importante se notar aqui, sobre esse aspecto, que a procedência da exceção de incompetência não é terminativa, logo é autenticamente interlocutória, ou seja, aquela que não põe fim ao processo, que não julga o mérito, cabendo então nesta hipótese específica o recurso em sentido estrito. Entretanto, se o magistrado rejeita a exceção, não cabe recurso, exceto em casos de situações teratológicas, evidenciando o juízo nitidamente incompetente. E aí, então, mais uma vez,
cabe habeas corpus por parte do réu. Exceção de suspeição. Se ela for aceita, a causa de suspensão levantada, segundo dispõe lá o artigo 99, deverá o magistrado suspender o curso do processo e enviar os autos ao seu substituto, a controle do Tribunal de Justiça, pois a designação de magistrado para substituir o suspeito é feita pela presidência. Logo, o juiz não deve acolher exceção quando a suspensão não for autêntica, sob pena de responsabilidade funcional. Por outro lado, caso não reconheça a suspeição aventada, segue o disposto no artigo 100 deste Código, determinando-se a remessa dos autos apartados à instância superior em qualquer caso. Não cabe também aí recurso em sentido estrito. Com relação à decisão de pronúncia, sabendo que a decisão de pronúncia também não põe fim ao processo, ela põe fim à primeira parte do procedimento de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, a decisão de pronúncia ela é uma decisão nitidamente interlocutória, mesmo porque julga apenas a admissibilidade da acusação, encaminhando o feito à apreciação do tribunal do júri. Não ingressa no mérito, embora profira um julgamento mais apurado, de que ocorre com um simples recebimento da denúncia ou queixa. No caso da impronúncia, ocorre uma decisão terminativa, que pode ou não apreciar o mérito. Se o fundamento da decisão concernir a insuficiência de provas para determinar a autoria ou sustentar a materialidade, trata-se de terminativa, sem apreciação do mérito. Justamente por isso, temos a Lei 11.689, 11.689/2008, que corrigiu o anterior equívoco e passou a prever apelação para impugnar a decisão de impronúncia, retirando-a do âmbito do recurso em sentido estrito. Então, se há decisão de pronúncia, existe o recurso em sentido estrito. Se há aqui, no caso, a impronúncia, nós temos o recurso de apelação. Com relação à classificação, uma das hipóteses que o juiz possui, terminada a instrução do processo do júri, é desclassificar a infração penal para outra, de competência de outro juízo, que não o do juízo do tribunal do júri. Então, aquela decisão de desclassificação, ou seja, dizendo que aquele crime não é um crime doloso contra a vida, ou que não é um crime contra a vida, mas um crime de outra natureza, temos aí, então, a decisão de desclassificação. Assim, pode o magistrado fazer, verificando, por exemplo, que não se tratou de homicídio seguido de furto, mas de um autêntico latrocínio, já que é um crime contra o patrimônio, julgado pelo juiz singular. Não é um crime doloso contra a vida ou latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, mas um crime contra o patrimônio. A morte simplesmente torna mais grave aquela conduta. Cuida-se de alteração de competência, impugnável por recurso em sentido estrito, com base no inciso 2, concluir pela incompetência do juízo. O artigo 581, então, nos termos da jurisprudência, a interpretação do artigo 581, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, diz: trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em face de decisão que desclassificou a infração cometida pelo recorrente de homicídio qualificado para outra que não da competência do tribunal do júri, submetendo o acusado ao julgamento pelo juízo comum, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. A decisão de desclassificação do delito de competência do tribunal do júri é equivalente ao reconhecimento de incompetência do juízo, sendo desta forma impugnável por recurso em sentido estrito, com base no inciso 2 do artigo 581, precedentes aí do STJ. O que nós temos que interpretar, que compreender com essas explicações? Que nesta hipótese aqui da decisão de desclassificação, da sentença de desclassificação de um crime, por exemplo, de competência do tribunal do júri para a competência do juízo comum, é aquela interpretação extensiva do artigo 581,
que nós falamos lá no início. Recurso denominado pró e contra. O que é que nós temos a respeito disso, não é verdade, né? Trata-se de uma impugnação de decisão que sempre comporta recurso, pois, de qualquer modo, que deliberar o juiz, uma das partes pode insurgir-se. No caso da pronúncia, recorre o réu com recurso em sentido estrito. Se houver a impronúncia, recorre a acusação, porém agora com o recurso de apelação, conforme eu já disse, lá introduzido pela Lei 11.689 de 2008. Logo, o recurso em sentido estrito continua a ser usado na ótica pró e contra em outras decisões, como o que concede, por exemplo, né, ou caça a fiança, podendo ainda recorrer à acusação ou à defesa, valendo-se do mesmo recurso. Então, dependendo ali, né, daquilo que nós denominamos de recurso denominado pró e contra, pode ser utilizado tanto pela defesa quanto pela acusação, dependendo ali da hipótese, conforme nós analisamos agora. Recurso do assistente da acusação. Como é que funciona? Ele está ou não habilitado nos autos, né? Então, ou seja, ele estando ou não habilitado nos autos, podia o ofendido recorrer contra a decisão de impronúncia, valendo-se do recurso em sentido estrito. Agora, essa decisão será atacada pelo recurso de apelação, não mais pelo recurso em sentido estrito, como acontecia anteriormente. Pessoal, com relação à aplicação do recurso em sentido estrito, nos termos aí de decisão que envolve a liberdade do acusado. Trata-se, então, de uma decisão também interlocutória, já que ela não põe fim ao mérito, ela não decide o mérito, pois diz respeito a uma questão incidental de crucial importância, que é, na verdade, a liberdade do réu em responder o processo, ou seja, o réu poder responder o processo em liberdade. Então, nesta hipótese, situação que segue aí uma regra geral. Pode o juiz decidir acerca da fiança, concedendo-a, negando-a, arbitrando o valor mínimo baixo ou excessivo, cassando ou mesmo julgando-a como idônea. Então, nesta parte, o que nós temos? Na verdade, aí, a lei prevê tanto situação favorável ao réu quanto desfavorável. Assim concedida a fiança ou fixado um valor muito baixo, pode o Ministério Público recorrer. Negada, cassada ou considerada inidônea, cabe ao acusado apresentar seu inconformismo, embora quando a decisão seja desfavorável ao réu, possa se impetrar também o habeas corpus, pois se está diante de uma norma que envolve a liberdade de locomoção, previu o legislador a possibilidade de utilização de recurso em sentido estrito, o que não aconteceu nas hipóteses que seguem. Ou seja, em se tratando, por exemplo, de uma prisão preventiva, pode o juiz indeferir o pedido formulado pelo promotor, não acolher a representação feita pelo delegado ou revogá-la, propiciando o recurso por parte do Ministério Público. Não se tratou das situações envolvendo a decretação de preventiva ou indeferimento de sua revogação, o que provoca, então, como alternativa para o interessado, a impetração de um habeas corpus. Ali, aliás, no caso da negativa de fiança, no caso, além da cassação, do inconformismo com a sua inidoneidade, em regra, o réu vale-se da sua ação constitucional, que é muito mais célere, pois, outro lado, quando o juiz conceder liberdade provisória, pode o Ministério Público recorrer, mas não cabe em sentido estrito para o réu, que tem o seu pedido de liberdade provisória negado. Vale-se ele do habeas corpus e, finalmente, então, quando a prisão for ilegal, mereça ser relaxada, caso o juiz ou proporciona ao Ministério Público a interposição do recurso em sentido estrito. Quando houver negativa ou relaxamento, somente por habeas corpus o interessado pode questionar essa decisão. Então percebam que, de um lado, poderia caber ali o recurso em sentido estrito, quanto para outra hipótese poderia ser interposto o habeas corpus. Então aí fica essa questão bastante interessante
bastante importante quanto ao tema. Pessoal, nós temos ainda aqui que falar sobre o mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, porque de regra ele não tem, né? Tem sido então apresentado o processo e por vezes admitido pela jurisprudência a fim de não se permitir a soltura de pessoa considerada perigosa que mereça permanecer encarcerada provisoriamente. É o que se dá, por exemplo, quando o juiz afronta a Lei 8.072, que é lá a Lei dos Crimes Hediondos, e concede liberdade provisória confiança a quem foi preso em flagrante pela prática de um crime hediondo, ou equiparado ao crime hediondo. Entretanto, não nos parece que deva aqui o tribunal conceder ordem para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, pois este não o possui. Percebam, recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo. Logo, não se trata de garantia de direito líquido, certo? Mas pode-se conceder a segurança para evitar a soltura, uma vez que a decisão do magistrado afrontou diretamente dispositivo legal. Então fica aí também esta consideração, ou seja, e esta infração ao dispositivo legal, sendo justificável considerar direito líquido e certo da sociedade, então, representada pelo Ministério Público, a manutenção da prisão. Nesta ótica, então, cabe aqui que nós possamos compreender que o mandado de segurança, ao contrário do habeas corpus, pode ser usado tanto pelo indivíduo quanto pelo Ministério Público, uma vez que se destina à proteção de direito líquido e certo, e não exclusivamente ao direito de ir e vir, que é o caso do habeas corpus, o que nos parece, então, inclusive pela edição da Lei 12.016 de 2009, ser realmente cabível o mandado de segurança contra a decisão judicial da qual não caiba recurso, com efeito suspensivo. Nos termos do artigo 5º, inciso 2º, ora, a possibilidade de interposição de mandado de segurança diretamente, sem se voltar a qualquer outro recurso, torna-se nítida. Bom, pessoal, com relação aqui ainda à questão do querelante, né? Assumindo a posição de parte principal na demanda lá nas ações penais privadas, é natural que possa recorrer das decisões concernentes à liberdade do réu, o que não ocorre se afigurar como mero assistente da acusação. Quanto à absolvição sumária, né, uma outra decisão é importante também. Trata-se de uma autêntica sentença terminativa, já que julga o mérito. Com o julgamento do mérito, por considerar então que o réu não cometeu o crime, e essa sentença será impugnada por recurso em sentido estrito. Além disso, nós temos a Lei 11.689 de 2008, como eu disse agora há pouco, que corrigiu a distorção, eliminando lá o inciso 6º do artigo 581 e introduzindo o disposto no artigo 416, prevendo como recurso cabível o recurso de apelação, como nós já havíamos sugerido, né, ali na leitura e na análise nos comentários anteriores. É importante ainda que nós possamos falar aqui sobre o quebramento ou a perda da fiança. Com relação a isso, nós temos uma informação bastante importante, que é a situação desfavorável ao réu, sendo-lhe permitido o recurso em sentido estrito, porque realmente são decisões interlocutórias merecedoras do duplo grau de jurisdição. Entretanto, quando houver o quebramento, né, implicando a obrigação de recolher-se à prisão, pode dar ensejo também à impetração do habeas corpus, já que aquilo que se considera e o que se analisa é, na verdade, a possível ilegalidade desta prisão. Quanto à extinção da punibilidade, né, seguindo lá aquilo que nos parece como mais óbvio e nos termos da doutrina dominante, é uma decisão terminativa e de mérito, pois considera afastada a pretensão punitiva do Estado. Pode-se até discutir que não é verdadeiramente o mérito da imputação, mas, ainda assim,
o ideal seria o recurso de apelação. Aliás, do mais, é incompreensível, como vem apontando a doutrina, a possibilidade de outra causa, sendo certo que a prescrição não deixa de ser uma das causas de extinção da punibilidade. E é o que nos parece, então, uma redundância, essa análise ou esse posicionamento. Recurso contra a decretação da extinção da punibilidade pelo juiz. Então, dentro dessa situação, que é a extinção da punibilidade, qual recurso deve ser, então, interposto? Se o magistrado de primeiro grau julga extinta a punibilidade pela prescrição, está avaliando o mérito, mas superficialmente, sem ingressar na questão que efetivamente deu origem à pretensão punitiva do Estado, ou seja, a prática da infração penal. Logo, o ideal é que o tribunal, dando provimento ao recurso, determine o retorno dos autos para julgamento de primeiro grau. Assim também o entendimento da doutrinadora Ada Pellegrini Grinover, Magalhães Noronha ou o Scaranzi, que dizem: para o processo penal, o mérito propriamente dito jamais terá sido examinado em profundidade e afastada a causa de extinção de punibilidade pelo tribunal. O processo deverá voltar ao primeiro grau para julgamento do mérito da pretensão punitiva. Então percebam aí também a importância deste recurso a esta hipótese. Com relação ao recurso do assistente de acusação, como nós já falamos, nessa hipótese, cabe a ele ou tem ele o direito de apresentar o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 584, parágrafo 1º. Nós temos ainda aqui que falar sobre a decisão concessiva ou denegatória de habeas corpus. Então, quando a parte entra com habeas corpus, buscando ali sanar um dano irreparável ao direito de locomoção, de ir e vir de alguém, como já então nós falamos aqui anteriormente, a decisão proferida nesse tipo de ação constitucional é terminativa. Então, a decisão do HC, ela termina, ela julga o mérito sobre aquele pedido. Se ela julga o mérito da pretensão do impetrante, e deveria ser impugnada por apelação. Porém, na hipótese de decisão concessiva de habeas corpus, se não for interposto recurso voluntário, cabe o denominado recurso de ofício, obrigando o reexame da decisão por instância superior, lá nos termos do artigo 574, inciso 1º. Então, olha só, dessa situação aqui, como nós temos, quando se julga o habeas corpus de forma terminativa, cabe ali, negando logicamente o habeas corpus, caberia ali o recurso de apelação. Mas na hipótese de decisão concessiva do habeas corpus, então quando se concede o habeas corpus, não cabe interposição de recurso voluntário, senão o recurso de ofício pelo magistrado. Nessa situação ainda, nessa condição de análise, nós temos lá, por exemplo, a concessão ou a negativa ou revogação do sursis, da suspensão da execução penal. Então, quando nós temos a concessão negativa ou revogação do sursis, a regra para a concessão da concessão para a suspensão condicional da pena é que seja feita na sentença condenatória, conforme expressamente lá prevê o artigo 157 da Lei de Execução Penal. Logo, é caso de recurso de apelação. Caso seja indevidamente concedida, ou mesmo se for negada, excepcionalmente, quando o juiz da execução criminal alterar as condições do sursis, considerá-lo sem efeito, revogá-lo ou prorrogá-lo, provocará a possibilidade da interposição do agravo, nos termos lá que nós já vimos na Lei de Execução Penal, nos termos do artigo 157, e não de recurso em sentido estrito. Inexiste aplicação para esse dispositivo atualmente. Aparentemente, poderia haver uma hipótese remanescente quando o réu não comparecer à audiência admonitória, preceitua a lei que o sursis fica sem efeito, devendo ser a pena imediatamente executada. Então fica aí também essas considerações de fundamental importância para a análise aqui do recurso em sentido estrito.
nós temos ainda a questão da nulidade do processo. Reconhecida esta hipótese, que é típica decisão interlocutória, cabe à parte inconformada em ter que reiniciar a instrução ou reproduzir determinados atos, impugnar a decisão anulatória pelo recurso em sentido estrito. Nós temos também uma outra hipótese aí, que é a inclusão ou exclusão de jurado na lista. Tendo então essa vista de imparcial formação da lista de jurados, o procedimento deve ser de conhecimento geral, publicando-se o seu resultado final na imprensa, afixando-se no fórum. Logo é possível que qualquer pessoa questione a idoneidade de um jurado incluído na lista. Neste caso, pode o juiz, acolhendo a petição da parte interessada, excluí-lo da lista, o que dá margem ao inconformismo daquele que foi extirpado. Por outro lado, a inclusão de alguém impugnada e mantida pelo magistrado dá lugar à interpretação e à interposição do recurso em sentido estrito, né? Conforme já a decisão, já é o entendimento da jurisprudência nacional, em que, neste caso, em caráter excepcional, segue o recurso ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, esse recurso será julgado pelo presidente do Tribunal de Justiça em caso aqui, né, da manutenção de um jurado impugnado. Qual é o prazo para a interposição? Nos termos ali do artigo 586, parágrafo único, é de 20 dias, contado da data da publicação da lista definitiva de jurados. Então fica aí essa questão bastante interessante também. Indeferir o processamento de apelação ou considerá-la deserta. E para isso, né, o cabimento aqui do recurso em sentido estrito, e eu cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contra a decisão que não recebe recurso de apelação, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal, e não carta testemunhável. Por força do princípio da fungibilidade recursal, a carta testemunhável, devidamente instruída e observado o rito do artigo 582 e seguintes do Código de Processo Penal, deve ser conhecida como recurso em sentido estrito. Então, se por equívoco interpuser a carta testemunhável, mas seguir o rito correto, deve ela ser recebida como recurso em sentido estrito, né? A decisão que indefere a realização de exame de insanidade mental do acusado não desafia recurso, podendo ser impugnada excepcionalmente por habeas corpus. Nós temos ainda aqui que compreender o fato de nós termos aqui a questão da unificação das penas. Trata-se então de um autêntico incidente na execução da pena, cuja competência pertence ao juiz da execução penal, nos termos lá do artigo 66, inciso 3º, letra A, da Lei de Execuções Penais. Nesta hipótese, utiliza-se a unificação das penas para transformar vários títulos em um único, seja para produzir a soma das penas, seja para transformar várias penas em uma só, como uma causa de aumento de pena, ou ainda para fixar o teto de cumprimento da pena. Para impugnar a decisão que nega ou concede a unificação, cabe então o agravo em execução criminal. Nós temos ainda aqui que questionar um outro fato bastante interessante, que é o indeferimento da revogação da medida de segurança. Entenda-se nesta hipótese que o indeferimento do pedido de desinternação ou liberação do agente, quanto às condições previstas em lei, são favoráveis. Cabe também aí o recurso de agravo, mas não o recurso em sentido estrito. Então fica aí o agravo em execução em substituição ao recurso em sentido estrito também nesta hipótese. E ainda nós temos que tratar aqui da homologação à proposta de não persecução penal. Bom, primeiro nós temos que falar que esta hipótese ela foi trazida ao Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019. Então percebam aí que é uma lei bastante recente. E segundo o seu artigo 28, letra A, diz que em situações
abrangendo crimes não violentos, com pena mínima inferior a 4 anos, havendo a admissão de culpa pelo investigado, o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução penal. Isso, na prática, significa não oferecer denúncia e impor certas condições que, uma vez cumpridas, levarão à extinção da punibilidade. Ocorre que a lei foi bem clara ao mencionar o dever do juiz de, em audiência, verificar a voluntariedade do acordo da parte do investigado, ouvindo-o na presença de seu defensor. O magistrado deve controlar a legalidade do acordo. Se ele considerar abusivas, inadequadas ou insuficientes as cláusulas, poderá devolver os autos ao MP para adaptação ou recusar a homologação, bem como, colocado neste artigo, cabe recurso em sentido estrito por parte do órgão acusatório. Lembremos que a homologação de um acordo ilegal enseja propositura de habeas corpus. Não cabe recurso em sentido estrito, pois o inciso 25 é claro em estipular que o cabimento do recurso se dá no caso de recusa da homologação apenas. Pessoal, então fica aí algumas considerações sobre o artigo 581, né? Vamos aqui tratar também do artigo 582. Ele fala: os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos 5, 10º e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do número 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Então, primeiro, o que é o Tribunal de Apelação? É o tribunal competente para julgar a infração penal pela qual responde o acusado. Pode ser tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal Regional Federal. E quais são as exceções que nós temos ao Tribunal Estadual ou Regional? Não mais subsistem as previstas nos incisos 5 e 10. São impugnações, nesses incisos, previstas e dirigidas a esses tribunais. Normalmente, a exceção referente ao inciso 14 perdura, remetendo-se ao presidente do Tribunal de Justiça, conforme dispõe o parágrafo único deste artigo. Pessoal, continuaremos a nossa análise na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e bons estudos!